Muito bom, né? E você O- falou aí do R1. Ah, quer falar, Igor? Não, é só que o pessoal tá perguntando como que são as provas, tá? E se são teóricas, são práticas, como que faz essa avaliação do residente? A gente faz uma avaliação teórica, a boa parte das questões acontece de maneira objetiva, mas existe também uma avaliação subjetiva, inclusive em relação a algumas questões do tipo postura, ética, relação com a equipe multi, profissionalismo, pontualidade. Tudo isso é pontuado. Tem mais de 25 itens que não são englobados apenas na avaliação objetiva tradicional. Então a gente usa essas duas ferramentas. Muito bom. E dá para trabalhar por fora na residência de clínica médica? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Dá. É Dá, né? possível, mas acho que assim, sem muitos exageros, né? Eu falo Sim. assim, por experiência, no R1 eu mantive os meus plantões de pronto-socorro até junho, julho. Aí foi ficando muito desgastante. E depois eu passei a pegar a enfermaria, porque aí você aprende, assim, você consegue exercer outras funções. E passar visita numa enfermaria já não é tão desgastante. Pode ser que seja, né? Mas no geral não, do que você dar um plantão de porta. Então você vai melhorando um pouco, vai dando uma lapidada, né, no que você faz com o tempo. Então é possível, sim. Né? E na Pucamp é possível? Ah, claro, possível sempre é, né? Dependendo de onde você é e como é o seu estado financeiro, você acaba precisando dar plantão, né? Por exemplo, eu tô em São Paulo. Eu acho que é praticamente impossível alguém que não dá nenhum plantão morando em São Paulo, porque a qualidade, para você ter um Custo mínimo de de vida qualidade de vida, o custo de vida é exato. altíssimo, pra você ter um mínimo de qualidade de vida lá é bem complexo. Mas, assim, realmente, o ideal é tentar fazer o menos, porque, para quem não sabe, né, a carga horária normalmente de um residente em torno, na teoria são 60 horas semanais, né? A gente sempre fala na teoria porque nesses casos aí normalmente o céu é o limite. Mas, então a gente sempre tenta fazer alguma coisa pra gente conseguir ainda ter um pouquinho de qualidade de vida, conseguir manter os nossos Sim. hobbies, as outras coisas que a gente gosta, pra gente não ficar realmente 100% preso nesse momento da medicina aí, que acaba sendo muito desgastante você conseguir passar por esse período de 2, 3, 4, 5 anos, que é esse período da residência, você acaba ficando muito desgastado. Mas dá pra dar plantão, Verdade. claro. Eu mesmo, né, fiz a residência de clínica médica aqui no HUS, em Bragança. Dei bastante plantão no R1. Foi muito cansativo. Mas aí chegou o R2, o segundo ano da residência, né? Aí fica um pouco mais tranquilo a carga horária e você consegue se adequar mais. E a partir do segundo ano aí já conseguia dar plantão de UTI, pegar um plantão de emergência, que são plantões com pacientes mais complexos, mas é menos paciente chegando do que na plantão de porta, né? Ô, Luiz, conta pra gente aí que muita gente deve ter essa dúvida, né? Como que é a residência, estruturação aí da residência no Sírio-Libanês de cardiologia? Cara, a residência do Sírio é muito bem estruturada, assim, existem residências nesses hospitais particulares, às vezes as pessoas acham que não, às vezes até quando eu vou acompanhar, vou atender paciente lá dentro do Sírio, muitas pessoas ficam super, nossa, você é residente, não sabia que tinha e tudo, então tem tanto no Sírio, no AIS, tem alguns outros hospitais aí, né, não só cardiológicos, mas também tem hospitais particulares, né, e, assim, a residência de cardio ela é estruturada, né? São 2 anos, a residência ela envolve tanto parte ambulatorial quanto hospitalar. A maioria dos estágios, assim, a gente tem muitos estágios observacionais, mas a gente também tem estágios assistenciais. E, assim, eu acho que é bem completa, como um todo. É um pouco diferente, né? Realmente a abordagem dos pacientes e tudo, porque, querendo ou não, são aqueles pacientes particulares, ultra privados, alguns pacientes até notórios, que a gente fala lá no Sírio, né? Mais conhecidos e tudo. Então, é realmente uma maneira de lidar, uma maneira de vestimenta. O hospital realmente circula de uma maneira completamente diferente. Então, eu acabei aprendendo muito como me portar. Acho que na residência de clínica, não sei se tu, mas assim, do residente de clínica, pô, ele sempre vai mais largadão, ele vai lá tranquilo, e ele senta na maca do paciente e conversa. Fiz muito isso e ficava, seu Camisetão. fica lá, seu Cícero, não sei o que, tal. E vai falando, parece que você tá conversando com o cara 5 minutos, parece que você já conhece a família inteira, você já vai falando não sei o que. E óbvio, quando você tá num hospital desse, no começo sempre eles falam, então realmente, muito cuidado, tudo você vai falar, sempre se portar. Então, assim, você aprende a realmente ser mais polido e tentar ser da maneira mais cordial. E tem algum estágio no SUS durante a sua residência? Isso é importante. O pessoal também acha assim, por exemplo, estágio no hospital no Sírio-Libanês, os 2 anos são... Não, na verdade a gente complementa, porque realmente, se você ficar realmente só nesses hospitais particulares, principalmente a parte ambulatorial, falta muito. Porque
o ambulatório desses hospitais são ambulatórios, e são consultórios particulares dos médicos. Então, assim, não tem um ambulatório de valvopatias, um ambulatório de coronária, que nem nesses hospitais de referência do SUS, como é o Instituto do Coração, o INCOR, ou o Instituto Dante Pazanese, lá em São Paulo, ou até outros hospitais, né, como o da Unicamp, a Unesp de Botucatu. Então, a gente acaba complementando. A gente tem estágios ambulatoriais, por exemplo, no primeiro ano da residência, a gente roda num ambulatório, num AME, né, num ambulatório de especialidade de cardiologia do SUS, que isso a gente roda 2 meses no primeiro ano da residência, que a gente atende triagem de cardiologia, os primeiros atendimentos. Então, atende hipertensão, atende diagnóstico de dor torácica, atende acompanhamento de ciência cardíaca, e também a gente passa nos ambulatórios. Então, passa no ambulatório de válvulas, passa no ambulatório de coronárias, passa no ambulatório de miocárdio, tudo isso no SUS. Na maioria dos estágios do Sírio são no INCOR. Então, normalmente eu rodo lá no INCOR. Aí. Perguntaram se tem que ir de terno e gravata no Sírio. Não necessariamente. A roupinha do que eu tô, assim, normalmente é o que eu vou. Uma calça social, uma camisa social. Dependendo de onde você tá, dependendo do esquema, às vezes uma gravata. O terno não, porque acaba normalmente usando o jaleco, né? E gravata borboleta usa também? Só quando você quer ser muito chique. Mas eu não tenho gravata borboleta ainda. Gravata borboleta é legal. Eu vou comprar uma. Como que é o desafio de você trabalhar no hospital público, né? Que é o HUSP, que é um hospital de referência ali para a região. Como é que é isso? Tem dias que é desesperador, né? Porque daí Sim. chega tudo de uma vez e não é que chega um paciente que é um fichinha verde, né? Chega paciente bem grave ao mesmo tempo. E aí você tem que, assim, organizar, fazer a gestão do pronto-socorro. Ah, tá você, um R1 e um R2. Dá para alguém ajudar? O que o interno pode fazer que vai nos auxiliar? Então, você distribuir essas funções para que a gente também ampare o doente e não deixe passar, né? Porque essa é a grande preocupação. Pelo fato de chegar muito paciente grave ao mesmo tempo, a gente não quer deixar passar diagnóstico e nem comer uma bola, né? Então, acho que essa é a grande questão, né? A gestão do pronto-socorro. E eu acho que um ponto legal da gente reforçar aqui é o não julgamento, né, de outros serviços. Porque o que geralmente acontece? O paciente dá entrada numa UPA, num serviço secundário, e aí acaba sendo referenciado para o serviço terciário. E, de repente, ele vem com uma hipótese diagnóstica que não é adequada ou algo do tipo. E aí, acho que não cabe a gente pegar e ficar falando, nossa, o cara fez isso ou deixou de fazer. O que vai mudar na vida do paciente daqui para frente você pegar e ficar fazendo isso? O que vai mudar você ficar brigando com o SAMU? Eu já vi, assim, algumas cenas, né? Chega lá o paciente, as pessoas têm uma certa esperança quando chegam lá no hospital terciário, né? Nossa, eu tô indo pra faculdade, vão resolver meu problema. E aí o paciente chega lá e, de repente, a pessoa recebe assim, nossa, não tinha que vir pra cá. Não é assim, né, gente? Não é assim, é uma pessoa que tá ali na sua frente. Com certeza, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no SAMU com a Thaís, né, Thaís? Então a gente sabe os dois lados ali da moeda, né? Porque às vezes tem lugares que são bem precários, né? E às vezes o lugar final que a pessoa vai é ali, né? O hospital de referência, na PUC, por exemplo, também, né? Sim. Vitor, perguntaram se você tá gostando da residência de onco, se você diminuiu os plantões ou se só tá enrolando ainda a Camila. Não, Camila, calma, já diminui bastante os plantões, né? Tanto que agora, toda quinta, eu não dou mais plantão à noite. Então o Igor já por causa do podcast, obrigado. Só Vai passar o plantão. Diminuí os sábados, praticamente nenhum sábado eu trabalho, então diminuí. Tô gostando muito da residência de oncologia, viu, gente? Legal. É uma área bem diferente, né? É uma área que tem muita coisa nova, coisa saindo todo dia, nome de remédio difícil, então é um trava-línguas. Eu tô melhorando muito a minha parte da fono, sabe? Fazendo isso daí. E toda semana eu tenho que dar uma aula. Quantos anos, eu vou pedir pro Léo responder, quantos anos tem que fazer de cardiologia depois da clínica? Cardiologia, assim como a residência de clínica, são mais 2 anos. Então, para você se formar cardiologista geral, né, são mais 2 anos. E aí sempre, né, a gente está sempre estudando e tudo, existem as subespecialidades da cardio, como tem as subespecialidades aí acho que da maioria das residências, né? Depois você pode se especializar em algumas áreas. Arritmia, hemodinâmica e várias outras áreas. Até a própria cardiointensivismo, enfim, tem várias outras. Mas cardiologia são 2 anos. Então são 2 anos de clínica e mais 2 anos de cardiologia. Fora os 6 aninhos de medicina que você fez antes, 6 né? aninhos. O brinde. E, ô Thaís, uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça. Falou que tem prova, né? Dá pra repetir essas provas, repetir a residência? Pior que sim.
Pior Dá? que sim. Existe assim, PHDP, né? A taxa para aprovação é acima de 70% dessa avaliação. E caso o aluno residente não atinja 70%, ele corre o risco de repetir todos os estágios. E nesse período de repetição, ele não recebe a bolsa residente. Nossa. Então, por exemplo, pode repetir o R1 inteiro. Olha que Piorar desgraça. muito. Repetir o R1 inteiro ainda sem sem receber. ganhar nada. Não fazia ideia. Sim, Caridade 70%, né? Nossa, gente, é difícil. Acima de mesmo. 70%. E aí, mas aí pode afastar, por exemplo, se a mulher ficou grávida, essas Claro, coisas. sim, tem direito a afastamento. Luto, pai, mãe, ou motivo de doença, tem direito a afastamento. Tá. E o que a gente pede é só que se programe com antecedência. Avisa, né? Avisa, né? Vamos. De preferência para depois da residência. E também, o que pode fazer com que a pessoa tenha que ser expulsa da residência, ser desligada da residência? Nossa, o Vitor tá Tá Só pra saber, inspirado. né? Tá tudo bem, Vitor? Ele quer saber como não ser Só pra expulso da ser Tudo bem residência na residência de oncologia. Calma, Simone, não tô chamando nada. Olha, basicamente assim, a gente tem o nosso regulamento interno. E se o residente faltar por 3 dias consecutivos sem avisar previamente o coordenador, isso é um motivo, é uma falta grave, na verdade. Ou se ele faltar por 15 dias não consecutivos nos últimos 3 meses. Ou ainda se ele fizer uso próprio das instalações do hospital, né? Então, vamos supor aí, a pessoa vai lá e prescreve, não sei, uma medicação para um paciente, ela vai lá, ela pega e faz nela mesma. Isso daí é fazer grave, uso. né? É grave, né? Então, é sujeito a ser desligado do programa, né? E quais são, o que você acha aí dos diferenciais de clínica médica aqui no HUSP? Olha, acho que assim, não porque você tá aqui, né? Mas a nossa equipe é muito unida. Sim. É muito unida mesmo, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com a questão até emocional do residente, porque a gente sabe que não é uma fase fácil, né, gente? Então, não existe só uma preocupação com a formação técnico-científica do residente. A gente tem que ver a questão da empatia, dos valores que a pessoa acaba desenvolvendo durante esses 2 anos. Então, nós temos isso, tanto que nós temos um programa de mentoria dentro da residência, né? Direcionado para isso. Nós fizemos parte de um Sim. programa, né, Vitor? E além disso, assim, tudo que é feito dentro da residência acontece no mesmo espaço, basicamente. Que legal, não Então, sabia a gente- dessa mentoria. Sim. Vocês fazem uma mentoria com os residentes? Sim, Que legal. cada residente tem um mentor. Ah, E aí a gente faz reuniões, assim, periódicas, não para conversar necessariamente sobre a residência em si, mas questões pessoais mesmo, né? E esse mentor é o quê? É um R+? Não, é um É um preceptor aí é um da preceptor. residência. Até é Poxa. bom pra guiar, né? Você tá com dúvida, o que você vai fazer de residência depois, o que você não vai, o que fazer depois. Poxa, isso é bem legal mesmo. É Isso bem eu legal. não tive, por exemplo, na minha Isso residência aí aproxima. de clínica. Mas seria algo legal, porque às vezes a gente precisa de um apoio. Sim. Exato. E você, Léo, lá na PUCamp, como é que foi a residência de clínica médica? Como que é organizado Cara, lá? 2 anos também, são né? 2 anos, Clínica são 2 médica anos. é 2 anos em todo lugar? É, acho que Isso. 2 É, né? anos, né? Sempre tem Isso. o ano adicional, né? Tem, acho que, ó, pra quem não sabe, tem na teoria como você fazer um 3º ano ainda de clínica médica se você quiser se especializar um pouquinho mais, mas não é obrigatório, você precisa fazer uma prova para isso. Normalmente, então, são 2 anos. A residência de clínica, acho que como um todo, ela engloba aí todas as áreas da clínica médica, né? Como falar, cardiologia, tudo. Desculpa, já não, né? Graças a Deus. Não. A gastro, enfim, hemato, Sim. neuro, a gente passa em tudo. É um estágio bem completo, porque a gente passa desde estágios ambulatoriais, estágios hospitalares, estágios intensivos, né, de UTI e tudo. E, assim, querendo ou não, foi uma residência puxada, né, sempre tem muito plantão, o R1 é sempre aquela coisa difícil e única aí que todo mundo tem que passar, não só na residência de clínica, a residência de cirurgia também tem Nossa, muitas histórias, mas foi uma residência muito boa, uma residência muito completa, tenho não saudade, mas eu sou saudosista em relação à residência de Sim. clínica, acho que todo mundo que fez Sim. residência lembra muito, tenho vários amigos lá, ainda frequento o hospital da PUC, lá ainda vou uma vez por mês lá para dar plantão, para ficar na sala de emergência lá com os residentes da clínica, e isso é sempre muito legal, eu gostei bastante da minha residência. E olha, o pessoal, a gente tá falando aqui muito de coisa séria, falando de residência, conteúdo denso, mas eu quero saber agora o que vocês fazem para se divertir. O que você faz, Thaís, para se divertir? Fora, hobbies fora da medicina? Nossa, eu faço muita coisa. Eu amo esporte, né? Então, cada dia eu tô fazendo alguma coisa. Então, eu tenho lá minha rotina de musculação.
Mas agora eu comecei a fazer dança do ventre. Legal. É, assim, totalmente diferente. Aí um dia eu corro, outro dia eu faço meditação. Mas todo dia eu faço algo diferente. E assim, preferencialmente no final do dia. Que é quando eu desligo o meu telefone, tá? Eu desligo o meu celular. Quem me conhece sabe que até o Gabriel, que é o preceptor da Cardio, nós fizemos residência juntos. Ele foi meu R igual. Aí ele falava na época, não, entra no modo Thaís Helena. Que é desligar. Eu faço muito isso, né? E gosto pra caramba de sair. Sou apaixonada, como o Tum sabe. E agora o Léo também descobriu, por música eletrônica. Sim, os festivais, né? Festas. Sim. Eu não O sabia. Léo também, Eu né, não Léo? sabia, O nossa. que você faz pra se divertir? Nossa, muita coisa. Meus principais hobbies, acho que praticar esporte é sempre legal. Eu, infelizmente, assim, com a correria da residência e tudo, não tenho conseguido fazer tanto. Voltei a praticar academia aí faz alguns meses. Gosto muito de futebol, basquete, vôlei, sempre gostei muito de praticar. Às vezes a gente não consegue tanto. Gosto de acompanhar futebol palmeirense de carteirinha aí, adoro. É um dos meus melhores hobbies aí que eu gosto bastante. Fora isso, sempre gosto de rever minha família, rever meus amigos, passar um tempo junto de qualidade com as pessoas que a gente gosta. Acho que sempre Tem uma os coisa que melhores eu momentos. gosto muito, é quando o Léo vem de férias, um monte de amigo nosso no fim do ano vem de férias, a gente marca aquele futebol que a gente tinha. Que lá no Clássico. começo da escola a gente fazia um Você futebolzinho já era que amigo era antes da ótimo. faculdade? Não, conheci o Tum na faculdade. Tá. Mas jogava bola junto, né? Joga, Acabava que no sempre futebol- clássico, né? É, aquele Sempre- clássico. Sempre tinha um o clássico. clássico. A rivalidade ali Clássico com o no Tito. seta era pegado o jogo. Era. Mandaram aqui que drenar o tórax é meu top 1. Acho que o Léo falou, né? Olha. Quem tem medo aí de coisa cirúrgica, né? De Exato. procedimento, assim. Uhum. Também é uma Trauma com drenagem de tórax, quando você vê que você tem que fazer, é complexo. né? É, porque ali na teoria a gente estuda na teoria, mas aí na hora da prática aí é outros 500, Exato. né? A primeira vez que eu precisei fazer, a hora realmente que você tem que pôr o dedo lá e... Nossa, você tem que fazer muita força. Eu achava É bruto. eu achava que não fosse tanta, mas a vez que eu fui fazer, eu falei, cara, Não é realmente força, é jeito. é jeito de fazer força. Cirurgião, né? É jeito de fazer Cirurgião força. falando. A delicadeza de um É, cirurgião, né, sim. gente?